Oi, minha gente! Vamos bater um papinho sobre essa fase de um ano que tá sendo assim, sabe, gente? Complicada, eu acho que pra mamãe de primeira viagem, porque, por exemplo, é questão de alimentação. Não sei que se com os bebês de vocês está sendo assim, mas o Samuel, ele era muito, muito bom de boca, sabe? Ele não negava nada, tudo que desse ele comia tranquilamente. Mas agora, gente, ele tá numa fase que literalmente ele não quer quase nada, sabe? Quase nada mesmo. E eu, como mãe, fico super preocupada, me sentindo péssima, como se eu estivesse falhando. Fico tentando inventar comidas de formas diferentes pra ver. E mesmo assim. E mesmo assim, ele não quer. É, você não quer comer. É. Ele fica, gente. Ele gosta de ovo. Ele só quer comer ovo, uva. Ele gostava muito de cuscuzinho com leite, ele não quer. Macaxeira com carne, ele também não tá querendo. Almoço, come uma, duas colheres, fica botando pra fora. Eu literalmente tô, tipo, sabe, me sentindo mal. Só que eu vejo muitas mães falando sobre isso, que essa fase de um ano, eles têm as prioridades de alguns alimentos que eles querem, sabem? Mas a gente, como mãe, fica se sentindo péssima. A gente quer que ele coma bem, quer que ele cresça. E outra coisa também, o Samuel, ele tá numa estrutura de tamanho assim. Por exemplo, ele tá com 72 centímetros, sabe? Dos 9 meses a um ano, ele não cresceu nem 1 centímetro. Só que o pediatra, né? Ele sabe se o bebê está no tamanho, na altura, peso, altura e peso bom, pelo aquele gráfico da caderneta. E lá no gráfico ele tá no padrão, ele tá na linha verde. Só que ele tem que crescer agora de um ano adiante, ele não pode continuar nos 72. Só que também não é de se preocupar, porque eu sou pequena, gente, eu tenho 1,50 m. Então, provavelmente, ele vai ser a minha estrutura. O pai dele também não é alto. Eu acho que o pai dele deve ter 1,70, 1,80. Só que eu acho que ele vai puxar a mim. Gente, pra vocês terem ideia, Samuel usa roupa M. E tem M que fica grande, roupa de um ano. A maioria não dá. Ele realmente é pequeno, sabe? Por exemplo, roupa da Internacional, da Shein, ele usa de 6 a 9 meses. 9 a 12 meses fica grande pra ele, não dá. Pra vocês verem o quanto ele é pequenininho. E sobre o peso, ele tava um pouquinho acima do peso pelo tamanho dele, né? Porque olha, eu até falei para o pediatra, eu falei, mas não parece, né? Porque você olhando para ele assim, você vê ele magrinho, mas como ele falou, pelo a altura dele, ele tá assim um pouquinho. Gente, os bebês de vocês são assim, super carinhosos. Porque o Samuel, ele tá numa fase de querer estar abraçando, beijando, agarrando. Agora só com a mãe. Com o pai, ele não faz tanto isso não, né, filho? E sobre as palavras, gente, deles, dos bebezinhos. Por aqui é muito difícil sair papai e mamãe, gente. Difícil. E a gente tenta, tenta, tenta. Mas ele tem preguiça de falar papai. Ó, papá, tá vendo? Mamãe. Pá, tudo é pá, gente. Aí ele fala amo. Vá. Né? Valentina é a cachorra daqui. Aí ele fala vá. É pouquíssimas palavras. E eu sou uma pessoa que eu sou tagarela, gente. Eu converso muito com o Samuel, converso. Mas ele conversa na linguagem dele ainda, né? Mas ele é muito inteligente, gente. Muito inteligente. As pessoas ficam, assim, impressionadas, sabe? Pelo... Peraí, gente. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais pra longe. Pela idade dele, ele é muito, muito esperto. Por exemplo, a gente manda ele pegar alguma coisa e jogar no lixo. Ele vai lá onde fica o lixo e joga. Manda ele tomar banho, ele vai diretamente para o banheiro. Sabe? São coisas que ele tá aprendendo já. Outra coisa, gente, também sobre a amamentação. Tem muita mamãe, né, que amamenta ainda. E eu tirei o Samuel com 11 meses. Porque eu sei que os pediatras recomendam
até 2 anos. Mas eu estava passando mal, vamos dizer, sabe? Tava me dando muita crise de ansiedade, acordar de madrugada pra amamentar ele. Porque não era por fome, gente. O Samuel não acordava por fome. E sim pra estar no bico do peito. Como ele não pegou chupeta, ele queria estar assim. Ele acordava, chorava e queria peito. Dormia um pouquinho quando era com 1 hora, acordava de novo, queria peito. Então isso tava me deixando super estressada. E eu sabia que se eu tirasse não ia fazer mal a ele, porque ele não tava mais sendo sustentado só pelo leite. Eu já tava dando leite na mamadeira, já nessa intenção de querer tirar, né? E ele também já comia de tudo. Com 6 meses, Samuel já era pra tudo, gente. Fruta, verdura, carne, peixe, o que desse, ele devorava. Então não tinha preocupação com isso. O peito era só pra acalentar. Só que como tava me fazendo mal, eu decidi tirar. E eu não sofri e nem ele sofreu, gente. Ah, mas como você fala isso? Porque se ele sofresse, ele iria chorar, ele iria procurar muito. Mas o Samuel, ele não chorou. Ele procurou, né? Porque eu tirei assim de forma, tipo, vou tirar hoje, eu tirei. Pronto, gente, não foi aos pouquinhos, não. Eu tirei de vez, não dei durante o dia nem a noite. Eu tirei com esmalte, passei esmalte vermelho e quando ele via, achava que era dodói. A primeira vez ele tentou, mas ele sentiu o amargo do esmalte, né? Aí ele não quis. Aí toda vez que ele vinha, aí eu tinha que estar o dia todo, gente, com esmalte. Passei uns 3 dias passando esmalte. E ele foi deixando. Aí eu fui substituindo o gogó. Aí hoje ele acorda só 2 vezes, no início da noite e de madrugada, quase amanhecendo já. Toma um leitinho e pronto. Maravilhoso, melhorou 100% o sono dele. Até porque ele vivia muito estressado, ele não dormia direito durante o dia, à noite ele acordando bastante pra mamar. Então a criança que não dorme, já sabe, né, gente? É o UOL. Então é sobre isso, gente, é um desabafo sobre essa fase de 1 ano. Que vem birras, tem essa questão de alimentação, que está um pouquinho preocupante por aqui. Mas vamos esperar, dá tempo ao tempo. Eu sempre tô oferecendo outras coisas a ele, novas, né? Pra ir substituindo. E quando eu realmente vejo que ele não quer comer, eu não vou deixar ele com fome. Aí eu dou o gogó a ele, que é o leite integral que ele toma, né? Mas é sobre isso, mamães. Me conta aqui se com vocês está sendo a mesma coisa. Porque a gente se sente, mãe de primeira viagem, a gente se sente culpada em tudo. Eu nunca vi, meu Deus do céu. Mesmo sabendo que a gente tá fazendo o papel de mãe certo, mas a gente se sente culpada quando vê essas coisas acontecendo, né? Então é isso, cheiro. Foi só um papinho de mamãe para as mamães.